E o que aconteceu com o Marcelo é a prova viva de que muitas contratações que foram feitas por times brasileiros não deram certo, que essas contratações midiáticas. Arturo Vidal no Flamengo, Marcelo, Dani Alves no São Paulo, esses caras todos aí, praticamente em fim de carreira, que vêm da Europa como campeões, multicampeões, chegam em times aqui e não dão certo. Por quê? Eles não são contratados para ser os caras do time, não. Eles são contratados porque eles têm mídia. Porque eles têm mídia. Porque eles vendem camisa. Eles não chegam com aquele status de ser o cara do time, ser o capitão, ser um cara que vai trazer maturidade para aquele time. Diferente do Thiago Silva. O Thiago Silva chegou no Fluminense e ele traz essa característica para o time. E outro detalhe é que o Marcelo, ele sabendo de tudo que está acontecendo com o Fluminense, cai, não cai, eu creio que não vai cair, mas em toda aquela situação, tomar uma atitude dessa nesse momento, na posição dele como atleta, mancha muito do que ele já fez no passado. Quarto ponto não existe mais hierarquia. Gente, hoje no futebol não existe mais hierarquia. Eu já trabalhei no futebol e sei que no futebol existe a hierarquia. Qual é a hierarquia? Treinador, jogador. Diretoria, treinador, jogador. Diretoria, jogador, treinador. Essa é a hierarquia do futebol. Eu, como atleta, eu não posso querer ser mais do que meu treinador. E eu, como treinador, não posso querer ser dono do time, o seu, né? O presidente. Não, tem uma hierarquia. E hoje não existe mais isso. Por quê? O Marcelo ganha 1000 vezes mais do que o Mano Menezes. Logicamente. E aí hoje tem muito disso. O cara olha assim, um cara jovem lá, ou fim de carreira, ganha mais do que esse treinador, eu vou baixar a cabeça pra ele. Não é à toa a maneira que ele falou, não encosta em mim pra fazer média com a torcida. Eu, particularmente, eu apoio a atitude do Mano Menezes, mas o que existe hoje no futebol é dinheiro, anarquia. Dinheiro, arquia. O que existe hoje no futebol é isso. Dinheiro, arquia. Ou seja, se eu ganho mais, por que eu vou baixar minha cabeça pro cara que ganha menos do que eu? Por mais que ele tenha mais experiência. Por mais que ele esteja em uma posição maior do que a minha. Quinto ponto é ser perna. No futebol existe um ditado que é muito assim: aquele cara é uma perna da porra, ele é uma perna. Ou seja, o Marcelo, esse jogador, ele é marrento, né? Pelo fato dele ser um cara multicampeão, principalmente num dos maiores clubes do mundo, o cara vem pro Brasil jogar com jogadores que estão iniciando, ou jogadores que não ganharam nem um terço que ele ganhou, ele chega cheio de perna no clube, ele chega cheio de moral. E eu, pesquisando, eu já andei sabendo que ele tinha muitos privilégios ali, dentre os outros jogadores do time, e às vezes o atleta, quando ele chega com esses privilégios, no futebol tem isso, gente, né? Só que começa a causar uma turbulênciazinha no grupo. O cara chega agora, o cara tem isso, tem aquilo e tal. Mas no futebol tem disso. No futebol, quem conquistou grandes coisas, quem é muito vencedor, ele tem alguns privilégios. E o Marcelo, marrento, né? Marrenteiro, chega cheio de perna, não sei o que e tal. Eu me lembro da final do Fluminense, foi um jogo Fluminense-Flamengo, que ele, numa discussão com o Gabigol, ele pegou e mostrou, né, a tatuagem que ele tem na coxa com as taças da Champions, né? E aí o Gabigol também é um caroto também cheio de perna para não ficar por baixo, e daí, aqui é o Brasil, tá entendendo? Então, pra você ver, né? Também um outro caso muito que eu andei vendo foi
ele destratando torcedores. Isso não pegou bem para ele. Mas em alguma dessas situações, o cara tava lá com a família dele, né? E realmente tem pessoas, né, seja lá em que posição elas têm, que os caras estão lá com a família deles e não querem ser importunados pelos seus fãs, né? Estão no momento de lazer deles. Só que eu entendo que nós, como somos, né, o ser humano, quando ele tem uma posição de destaque na sociedade, e por mais que ele esteja em um momento de lazer com a família dele, e vem um fã, ele tem que atender. Se o cara é famoso, se o ser humano ele é famoso e ele tá lá no momento, não quer ser importunado, não quer ter fãs perto dele, cara, ele vai ter que morar num país que ninguém conhece ele. É isso. É o que eu penso. Enfim, e o Marcelo, sabendo da idolatria que ele é aqui, que as pessoas do futebol fazem, né, por jogadores, ele em algum momento com lazer, torcedores foram falar com ele, crianças, e ele não gostou, né? Ele meio que distratou. Então isso acaba não pegando bem para ele também, não pegou. Né? E o sexto ponto que eu trago aqui é o efeito pilhado. Cara, o Marcelo, ele era muito criticado por alguns repórteres. Só que tem repórter que é bicho doido. O Thiago Asmar é um youtuber, um cara que critica muito o Marcelo, criticou muito o Marcelo. E ele tem um alto poder de opinião e ele tem coragem para explanar as opiniões dele, certo? E as personalidades, as pessoas que têm um destaque, né, na sociedade, elas têm que ter cuidado com pessoas assim. Pessoas assim, elas não podem... como é que eu posso dizer? Pessoas dessa maneira, que é o Thiago Asmar, um cara que é personalidade, que ele tem um nome a zelar, ele não pode tratar essas pessoas como inimigo, não. Ele tem que saber levar essas pessoas. Porque o que aquela pessoa falar ali, na rede de TV, no seu canal no YouTube, na rede social, pega muito mal. E outras milhares de pessoas acabam concordando com ela, né? Porque são pessoas pilhadas que não estão nem aí para o que fala, não. Pode tacar processo aí, ela vai continuar falando. E muito desse lado negativo do Marcelo hoje, sendo comentado no Brasil, tem muito a ver com a opinião do Thiago Asmar. E o sétimo e último ponto é, como eu já havia falado, né, privilegiado, né? Essas contratações midiáticas, eles vêm com o intuito de fazer mídia, né? Com exceção de alguns que eu já falei, como o Thiago Silva, né? E para a gente finalizar, a hora do que o Marcelo tomou, eu sei que às vezes o cara tá lá, joguei no Real Madrid, ganhei tudo, tô aqui pegando o banco, né? Vou entrar faltando 8 minutos para acabar o jogo. Eu já trabalhei no futebol, né? E eu entendo que realmente pro Marcelo, por mais que ele saiba que está no fim da carreira dele, mas na cabeça dele ele é um cara que é para ser titular, ele é um cara, e no futebol tem muito desses caras que pensam assim, o Romário jamais passaria por um negócio desse. Primeiro que ele já tinha no contrato dele lá, ele não pega banco e não entraria, já tinha que ter, né? Enfim, o momento do Marcelo tomar essa atitude foi num momento muito errado pela atual situação que o clube está passando. Gente, é assim, eu vou encerrando um assunto. Futebol é geopolítica pura, certo? E a culpa de tudo isso, né, desse sistema do eurocentrismo, botar a Europa como centro das atenções, que está matando o nosso patriotismo. E o futebol, ele tá nisso, tá dentro desse sistema do eurocentrismo. Uma prova, pergunta a qualquer jogador de base aí, se ele quer jogar no Real Madrid ou na seleção brasileira. Você vai constatar isso que eu tô falando, sobre o eurocentrismo. Colocar a Europa em destaque, ao invés de olhar para a nossa terra, para os nossos olhos.
Enfim, galera, vou encerrando aqui o bate-papo com vocês. Foi muito bom falar sobre esse assunto. Espero que vocês gostem e comentem aí o que vocês acham. Vocês concordam ou não com a minha opinião? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.